O que muda um homem é pressão, é dor, é a decisão brutal de olhar para dentro e matar tudo que te mantém pequeno. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Você vai ouvir 7 lições. Não são lições gentis. Não são conselhos de coach de Instagram. São verdades que os homens mais poderosos da história carregaram dentro deles como fogo. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e escrevia à meia-noite sobre seus próprios defeitos. Epicteto foi escravo, literalmente acorrentado, e desenvolveu uma liberdade interior que nenhum senhor conseguiu tirar dele. Sêneca olhou para a morte nos olhos e disse: "Não tenho medo, vivi." Esses homens não eram motivados, eram forjados. E agora, a pergunta que você precisa responder com honestidade antes de continuar assistindo. Você quer ser motivado ou você quer ser transformado? Porque são coisas completamente diferentes. Motivação passa, transformação dói. 7 lições, cada uma mais pesada que a anterior. Cada uma projetada para arrancar de você uma camada da versão fraca que você ainda carrega. Vamos começar. O conforto está te matando devagar. Você acorda todo dia num colchão macio, abre o celular antes de levantar, come quando quer, dorme quando quer, reclama quando a vida não vai do jeito que você planejou. E no fundo mesmo, sente que falta alguma coisa, que você poderia ser mais, que deveria ser mais. Mas continua ali no mesmo ciclo, esperando o momento certo. O momento certo não vai chegar. Sabe por quê? Porque o conforto sequestrou sua ambição e você nem percebeu. O conforto não chega na sua vida como um inimigo. Ele chega como um amigo, chega suave, chega quieto, chega com a promessa de que você merece descansar. E você aceita, claro que aceita. Todo mundo aceita. Mas Epicteto tinha uma frase que deveria estar gravada na testa de todo homem. Nenhum grande homem viveu sem esforço. Sem esforço. Não existe atalho. Não existe versão confortável de grandeza. E o preço que você paga por evitar o desconforto não é pequeno. É a sua vida inteira. Pensa comigo. Qual foi a última vez que você fez algo que te assustou de verdade? Não me refiro a pular de paraquedas ou essas bobagens de lista de vida. Estou falando de algo que te expôs, que te colocou em risco real, que te obrigou a crescer ou morrer tentando. Quando foi isso? Semanas atrás? Meses? Anos? Se você está tendo dificuldade para lembrar, isso é um sinal. Um sinal vermelho enorme piscando. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum. A premeditação dos males. Era uma prática diária de se imaginar enfrentando o pior. Perda, dor, fracasso, humilhação. Não para se torturar, mas para se imunizar. Para chegar no momento difícil e pensar: eu já vivi isso na minha mente, estou pronto. Você pratica o desconforto ou você foge dele toda vez? Porque o músculo da resiliência funciona igual ao músculo do braço. Se você nunca estressar, nunca vai crescer. E um homem que nunca estressou seus limites é um homem que não conhece seus limites. E um homem que não conhece seus limites é controlado por qualquer coisa que apareça pela frente. Uma crítica, uma rejeição, uma derrota. Comece pelo pequeno. Acorde mais cedo do que você precisa. Tome um banho frio. Recuse uma refeição que você não precisa. Não porque esses atos vão mudar sua vida sozinhos, mas porque cada vez que você escolhe o desconforto voluntário, está provando para sua própria mente que você está no controle, não o conforto. Você. Esse é o primeiro passo para matar sua versão fraca, parar de protegê-la. Lição 2. Você está sendo destruído pelo que não controla. Agora responda com honestidade. Quantas horas da sua semana você passa pensando em coisas que não dependem de você? Na opinião dos outros, no que disseram sobre você, no que aconteceu no passado, no que pode dar errado no futuro, na economia, na política, no ex, na pessoa que te decepcionou, no chefe que não te reconheceu.
some tudo isso. Quantas horas, quantos dias, quantos anos da sua vida já foram consumidos por essa fornalha de coisas que você não tem o menor poder de mudar? Epicteto construiu toda a sua filosofia em cima de uma única divisão, uma linha clara, simples, quase violenta na sua simplicidade. Ele chamava de dicotomia do controle. Existem duas categorias de coisas no mundo: o que depende de você e o que não depende de você. Só isso. Duas caixas. Na caixa do que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas respostas, seus valores, suas ações. Na caixa do que não depende de você, absolutamente tudo o mais. A opinião alheia, o clima, o passado, o seu corpo envelhecendo, o mercado, as pessoas ao redor. A maioria dos homens vive invertida, gasta energia onde não tem poder e abandona a única área onde poderia fazer a diferença, a própria mente. Você já foi humilhado publicamente, criticado, rejeitado? Sentiu aquela queimação no peito, aquele impulso de reagir, de se defender, de provar algo? Claro que sentiu. Todo homem sentiu. Mas qual é a diferença entre o homem que reage de forma reativa e impulsiva e o homem que absorve, processa e responde com clareza? A diferença é que o segundo homem sabe o que está na sua caixa e não desperdiça energia com o que está fora dela. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo ocidental por 2 décadas. Guerras, traições, pragas, filhos que o decepcionaram, generais que o desafiaram. E ele escrevia toda noite nos seus diários pessoais, que hoje chamamos de meditações, coisas como: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esse homem tinha legiões, tinha ouro, tinha poder absoluto. E o exercício que ele praticava todos os dias era o de lembrar onde estava o verdadeiro poder. Dentro, sempre dentro. Então aqui está a pergunta que vai te incomodar. Em que você tem colocado sua energia mental? Nas suas ações ou nos julgamentos dos outros? Porque enquanto você estiver sendo controlado pelo que os outros pensam de você, você não é livre. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa como você está em forma, não importa o que você conquistou. Se a opinião alheia ainda tem poder sobre você, você ainda está preso. A segunda lição brutal é essa: reclame o seu poder. Coloque-o de volta onde ele sempre pertenceu, dentro de você. Lição 3. Sua dor é sua responsabilidade. Ninguém vai salvar você. Essa aqui vai doer, principalmente se você passou anos esperando reconhecimento, esperando uma chance, esperando que alguém viesse te estender a mão, esperando que a vida fosse justa com você depois de tudo que você passou. A vida não é justa e ninguém vai salvar você. Isso não é pessimismo. É a coisa mais libertadora que um homem pode internalizar. Porque enquanto você espera um salvador, você está terceirizando sua vida. Você está colocando o controle do seu destino nas mãos de outra pessoa, de uma circunstância, de uma sorte que pode nunca chegar. Epicteto nasceu escravo. Literalmente escravo. Seu dono, conta a história, uma vez quebrou sua perna por diversão, girando o osso devagar, enquanto Epicteto dizia com calma: você vai quebrar. E quando o osso quebrou, ele disse simplesmente: eu disse, sem gritar, sem implorar, sem ódio. Agora pensa, você já passou por algo perto disso? Uma traição, uma humilhação, uma perda que parecia injusta demais para ser real. E como você reagiu? Quanto tempo você ficou no papel de vítima? Quanto tempo você usou essa dor como desculpa para não avançar? A dor é real, isso ninguém nega, mas a dor pode ser combustível ou pode ser prisão. A escolha, e sempre é uma escolha, é sua. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, amor ao destino.
Não significa gostar de tudo que acontece, significa abraçar a totalidade da sua experiência, inclusive as partes que te destruíram. Marco Aurélio perdeu 5 filhos, 5, e continuou governando, continuou escrevendo, continuou servindo. O que você faz com o que te foi tirado? Aqui está uma verdade que a maioria dos homens nunca vai ouvir de ninguém que se importe com eles. A história que você conta sobre o seu sofrimento está te mantendo preso. Não o sofrimento em si, a história. O jeito que você narra para si mesmo o que aconteceu com você. Me fizeram isso, me tiraram aquilo. Não tive oportunidade. Ninguém acreditou em mim. Pode ser verdade, provavelmente é verdade. E ainda assim, isso não muda o que você faz agora. A terceira lição é a mais difícil de engolir. Você não escolheu o que te aconteceu, mas você escolhe o que faz com isso. Parar de esperar que alguém conserte o que foi quebrado em você. Pegar os cacos com as próprias mãos e construir de novo, não com raiva, com clareza. Lição 4. O homem que você deveria ter medo de ser. Você já olhou para um homem mais velho e sentiu aquela pontada? Aquela mistura estranha de pena e medo? Um homem de 50, 60 anos que parece que a vida passou por cima dele sem deixar nada de valor. Amargo, cansado, cheio de reclamações sobre o mundo, sobre os outros, sobre o sistema. Um homem que claramente chegou tarde demais em tudo que importava. Você já sentiu isso? Aquele medo silencioso de que esse homem pode ser você um dia? Esse medo é útil. Na verdade, é um dos maiores presentes que a imaginação pode te dar. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembra que você vai morrer. Não como uma morbidez patológica, como um antídoto contra a procrastinação da alma. Sêneca escrevia com uma urgência que incomodava quem lia. Ele dizia que as pessoas se comportam como se tivessem reservas infinitas de tempo, como se a vida fosse um recurso que pode ser desperdiçado hoje e recuperado amanhã. E enquanto isso, o tempo passa, os anos somem. E de repente, sempre de repente, o homem olha para trás e vê uma vida construída sobre adiamentos. Você está adiando o quê? Fala a verdade. Não para mim, para você. Está adiando começar o negócio. Está adiando ter a conversa difícil. Está adiando se cuidar. Está adiando ser o pai que queria ser, o filho que deveria ser, o homem que sabe no fundo que pode ser. E toda vez que adia, a justificativa parece razoável. Agora não é o momento certo. Quando tiver mais dinheiro. Quando as coisas acalmarem. As coisas não vão acalmar, nunca acalmam. E aqui está a parte que corta mais fundo. Cada dia que você adia, você está ativamente construindo o homem amargo que não quer ser. Porque a amargura não aparece de repente, ela se acumula. É o resultado de anos de pequenas traições de si mesmo, de promessas quebradas, de sonhos arquivados em gavetas que nunca mais foram abertas. O homem que você deveria ter medo de ser não é um vilão. É uma versão de você que escolheu o caminho do menor esforço por tempo suficiente até que esse caminho se tornasse o único que ele conhecia. Sêneca disse: enquanto adiamos, a vida corre. Não caminha, corre. E você está aqui, nesse vídeo, o que significa que ainda tem tempo, que ainda tem escolha. Mas o tempo não espera você decidir. Ele vai embora enquanto você pondera. A quarta lição é simples e implacável. O homem que você será daqui a 10 anos está sendo construído hoje, pelos seus hábitos de hoje, pelas suas escolhas de hoje, pelo que você tolera em si mesmo hoje. O que você está construindo? Lição 5. Disciplina não é punição. É a única forma de liberdade real. Quando você ouve a palavra disciplina, o que sente? Seja honesto. Para muitos homens, a palavra carrega peso de restrição, de privação, de rigidez.
Como se ser disciplinado fosse uma forma de se punir por alguma falha que você ainda não pagou completamente. Isso está completamente errado, e essa confusão está te roubando o que você mais quer. A disciplina não é a oposição da liberdade. A disciplina é o único caminho real até ela. Pensa no homem que não tem disciplina com dinheiro. Ele é livre? Não. Ele é escravo de cada impulso de consumo, de cada promoção, de cada mês que termina antes do salário. O dinheiro não trabalha para ele. Ele trabalha para o dinheiro. Onde está a liberdade? Pensa no homem que não tem disciplina com comida, com álcool, com pornografia, com o celular, com o sono. Cada um desses domínios em que ele falha representa um aspecto da sua vida sendo controlado por algo externo, por um impulso, por uma substância, por uma notificação. Marco Aurélio era imperador. Tinha acesso ilimitado a prazer, riqueza, poder, e escolhia dormir no chão ocasionalmente. Escolhia jejuar. Escolhia acordar antes do sol. Não porque era obrigado, porque sabia que o homem que cede a todo impulso é um homem sem espinha. E um homem sem espinha cede também quando importa de verdade, numa negociação, num momento de pressão, numa decisão que define o rumo de anos. Os estoicos tinham um conceito chamado asquesis, prática de autocontrole deliberado. Era um treinamento, como a academia, mas para a vontade. Porque eles entendiam algo que a psicologia moderna confirmou 2000 anos depois. O músculo do autocontrole responde ao treinamento. Cada vez que você resiste a um impulso pequeno, fica mais fácil resistir ao próximo. Cada vez que você cede, fica mais difícil resistir depois. Você está treinando esse músculo ou deixando ele atrofiar? E aqui está a parte que ninguém te conta. A disciplina não fica difícil para sempre. No começo, sim. No começo é guerra interna. É a voz que diz, descansa mais um pouco, come isso aí, responde esse comentário, deixa para amanhã. Mas com o tempo, com consistência, com repetição, a disciplina vira identidade, vira quem você é. E aí ela não é mais um esforço, é apenas a forma como você funciona. Pensa em alguém que você admira, um homem de verdade que construiu algo real, que tem saúde, que tem presença, que tem clareza. Esse homem não acorda motivado todo dia. Ele acorda disciplinado. A diferença é enorme. Motivação é emoção. Vem e vai. Disciplina é estrutura. Permanece mesmo quando você está exausto, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Porque o verdadeiro caráter de um homem é o que ele faz na ausência de testemunhas. É o treino quando não tem ninguém para aplaudir. É a escolha certa quando a escolha errada seria mais fácil e nunca seria descoberta. É a palavra que você mantém mesmo quando só você sabe que a deu. A quinta lição: disciplina não é prisão. Disciplina é o que faz de você alguém que não precisa de aprovação para saber quem é. Lição 6. O silêncio que você está evitando contém tudo o que você precisa saber. Agora vou tocar num nervo diferente, mais fundo. Quando foi a última vez que você ficou sozinho, em silêncio, sem tela, sem música, sem podcast, sem nada, e simplesmente ficou com seus próprios pensamentos? Se a resposta te deixou desconfortável, presta atenção, porque esse desconforto é informação. A maioria dos homens hoje vive numa fuga constante de si mesmos. O celular assim que acorda, música no banho, podcast no carro, série à noite. Não há um momento de silêncio real, e isso não é coincidência. É uma defesa inconsciente. Porque no silêncio aparecem as perguntas que você não quer responder. O que você realmente quer da vida? Você está satisfeito com quem se tornou? O medo que você carrega de fracasso, de rejeição, de não ser suficiente, ele ainda está lá, esperando ser encarado.
e você foge, todo dia, com a próxima distração. Os estoicos tinham uma prática chamada examen, o exame da consciência. Toda noite, antes de dormir, eles revisavam o dia, não com autocrítica destrutiva, com clareza cirúrgica. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Agi de acordo com meus valores? Desperdicei tempo com o que não importa? Marco Aurélio fazia isso. Sêneca escreveu sobre isso. Era como uma auditoria diária da alma. E o objetivo não era se punir, era se conhecer. Porque o homem que se conhece profundamente não pode ser facilmente manipulado, não pode ser facilmente destruído, não pode ser facilmente desviado do seu caminho. Você se conhece? De verdade? Não estou perguntando sobre seus gostos e preferências. Estou perguntando, você sabe o que te move, o que te assusta, o que você mais deseja, mas tem medo de admitir, mesmo para si mesmo? Quais são os seus padrões? As suas armadilhas, os seus pontos cegos, porque se você não se conhece, qualquer coisa pode te controlar. Uma crítica vira devastação. Uma rejeição vira prova de que você não presta. Um fracasso vira identidade. Tudo te afeta de forma desproporcional, porque você não tem a âncora do autoconhecimento para te estabilizar. O oráculo de Delfos, mais antigo que o estoicismo, mas reverenciado por eles, tinha uma inscrição que os estoicos levaram a sério. Conhece-te a ti mesmo. 2500 anos depois, a maioria dos homens ainda não obedeceu essa ordem simples. Aqui está o exercício. Amanhã de manhã, antes do celular, antes da música, antes de qualquer coisa, fica em silêncio por 10 minutos. Só 10. Senta, respira e faz uma pergunta para si mesmo: quem eu estou sendo? Não o que eu faço, não o que eu tenho. Quem você está sendo? A resposta vai ser desconfortável. Ótimo. O desconforto que você sente no silêncio é o mapa do território que ainda precisa ser explorado em você. A sexta lição: o homem que foge do próprio silêncio está fugindo de si mesmo, e nenhuma conquista externa vai preencher o que você não encarou por dentro. Lição 7. A versão fraca não morre sozinha. Você precisa matá-la. Chegamos aqui, e se você chegou até essa última lição, já é diferente da maioria. A maioria desistiu no meio. A maioria achou desconfortável demais, pesado demais, direto demais, e foi fazer outra coisa. E essa é exatamente a diferença que vai continuar se ampliando com o tempo, entre os homens que ficam confortáveis com verdades desconfortáveis e os que fogem delas. Mas agora vem a parte mais importante e a mais dura. Tudo que você ouviu até aqui, o conforto que te paralisa, o controle que você perdeu, a responsabilidade que você evita, o tempo que você desperdiça, a disciplina que você rejeita, o silêncio que você foge. Tudo isso aponta para uma única coisa. Existe uma versão de você que está sabotando ativamente cada chance de crescimento. Uma versão que prefere reclamar a agir, que prefere a aprovação à excelência, que prefere a segurança da mediocridade ao risco da grandeza. Essa versão tem um nome. Chame do que quiser. Os estoicos chamariam de o homem governado pelas paixões, de alguém que reage ao invés de responder, que é movido pelas circunstâncias ao invés de movê-las. E aqui está o que você precisa entender. Essa versão não vai embora sozinha. Não vai. Você pode assistir a todos os vídeos do mundo, pode ler todos os livros, pode seguir todos os perfis de desenvolvimento pessoal. E ela ainda vai estar lá, toda manhã, quando o alarme tocar. Toda vez que aparecer uma oportunidade de fazer a coisa certa ou a coisa fácil, toda vez que alguém te provocar e você precisar escolher entre reagir e responder. A versão fraca não morre por osmose, ela morre por decisão, por escolha repetida, consciente, deliberada de não ceder, de não recuar.
de não se esconder atrás de desculpas que, por mais razoáveis que pareçam, ainda são desculpas. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Deixa isso entrar. Não é a dificuldade que te para, é a falta de decisão, é o não ouso, é o e se der errado, é o ainda não estou pronto, é a espera por uma versão de você que ainda não existe e que nunca vai existir enquanto você esperar por ela em vez de construí-la. O homem que você quer ser não está esperando você se preparar melhor. Ele está esperando você agir como ele, agora, com o que você tem, onde você está. E matar a versão fraca não é um evento, não é uma virada, não é o dia em que você finalmente chega lá. É um processo diário. É cada manhã em que você escolhe se levantar em vez de ceder. É cada conversa difícil que você tem em vez de evitar. É cada promessa que você faz a si mesmo e cumpre, mesmo que ninguém, além de você, saiba que ela existia. Marco Aurélio escreveu algo que ficou comigo desde a primeira vez que li. Ele disse, para si mesmo, nas suas meditações privadas: levanta cedo e faz o que o homem e o cidadão precisam que seja feito. Faz o que for necessário. Sem drama, sem esperar sentir vontade, sem precisar de audiência. Só faz. Esse é o segredo que não tem segredo. A grandeza não é misteriosa, é monótona, é repetição, é consistência na ausência de aplausos. É o homem que faz o que precisa ser feito quando precisar mais de ninguém vendo. E você pode ser esse homem. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora. 7 lições. Não foram gentis. Não foram para te fazer sentir bem consigo mesmo. Foram para te confrontar com o que você já sabe no fundo, mas que é mais fácil ignorar do que encarar. Você sabe que o conforto te freia. Você sabe que perde energia com o que não controla. Você sabe que espera ser salvo quando deveria ser o próprio Salvador. Você sabe que o tempo corre enquanto você adia. Você sabe que a disciplina que rejeita é a única coisa que pode te libertar de verdade. Você sabe que o silêncio que evita guarda as perguntas mais importantes. E você sabe que a versão fraca não vai embora sozinha. Você sabe tudo isso. A questão nunca foi o conhecimento. A questão é: o que você vai fazer com isso agora? Não daqui a uma semana. Não quando terminar de assistir mais um vídeo, ler mais um livro, esperar mais uma segunda-feira. Agora, hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã de amanhã, quando o alarme tocar e a versão fraca disser 5 minutinhos mais. Nesses 5 minutos está a diferença entre o homem que você é e o homem que você pode ser. Epicteto era escravo e era livre. Marco Aurélio tinha tudo e ainda trabalhava em si mesmo todos os dias. Sêneca sabia que ia morrer e usou cada hora como se fosse a última que importava. O que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Deixa nos comentários uma coisa, só uma. A maior mentira que você contou para si mesmo até hoje sobre por que não avançou. Não precisa ser perfeito, não precisa ser elaborado, só precisa ser verdadeiro, porque o homem que consegue nomear sua própria fraqueza já começou a matá-la, e esse homem pode ser você.